Fala, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O Prof. espera que vocês estejam muito bem aí, né? Passando firmes e fortes por esta quarentena, né? E tentando aprender da melhor maneira possível, né, galera? A gente precisa tirar algum proveito, né? É, alguma coisa boa, né? De tudo isso, né? E graças a Deus vocês têm essa oportunidade de receber, né? As aulas em casa e preparadíssimas, né? Para vocês pelos seus professores, né? Vocês têm material para acompanhar tudo isso, vocês têm o nosso acompanhamento o tempo todo pegando no pé aí, né? Então, é, ainda bem que vocês têm tudo isso e o prof espera que vocês façam um bom uso disso, né, gente? Vamos prestar bastante atenção aí e vai dar tudo certo, tá bom? Se Deus quiser, tudo fica normalizado em breve. Ok, gente? É isso, meus queridos. Qualquer coisa, já sabem, né? É só chamar o prof no WhatsApp, a gente conversa e vai ficar tudo bem. Ok? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar o texto dissertativo argumentativo como forma de aprendizado aí, porque é realmente a redação mais importante, né? É a redação mais utilizada no Brasil, então a que mais cai nos vestibulares, a que mais cai nos concursos públicos é a redação do Enem. Então é uma redação que a gente tem de aprender do nono ao terceirão, certo? Você aprende no nono, você aprende no primeiro, aprende no segundo, aprende no terceiro, e ainda assim algumas pessoas encontram um pouquinho de dificuldade, porque é um texto que exige bastante, né? Exige bastante conhecimento, exige boa argumentação, exige bastante da linguagem. Então, é um texto que, de fato, o prof passa do nono ao terceiro. Eu ensino da mesma forma, do nono ao terceiro, porque a cada ano você consegue pegar um pouquinho mais. Então, se a cada vez que o prof ensinar você pegar um pouquinho mais, vai ser ótimo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Para quem já aprendeu, é a revisão, certo? Para quem não aprendeu ainda, é agora que vai começar a pegar aí, beleza? E vamos em frente, ok? Galera, a gente vai trabalhar então a coerência, né, no texto dissertativo argumentativo. A gente sabe que esse texto ele tem o que acontece em cada parágrafo dele é muito bem definido, né? E aí a gente precisa que faça sentido do começo ao fim, né? Então a gente precisa que tenha coerência entre os argumentos, coerência entre as ideias do começo ao fim do texto. É isso que a gente vai ver nessa divisão dos parágrafos aí do texto dissertativo argumentativo, beleza? Bom, como é que a gente divide parágrafo no texto dissertativo? São 4, geralmente, tá? E cada um desses parágrafos ele tem uma função bem específica, como está escrito aqui embaixo, né? A discussão é limitada a apenas uma ideia. Então, por exemplo, o parágrafo inicial, a introdução, você tem de apresentar o tema e a tese. Então, você fica em torno disso, certo? O segundo parágrafo, você vai apresentar um argumento, e aí você vai dissertar, você vai explicar e comprovar esse argumento. No outro parágrafo, você vai se limitar a outra ideia. Você vai escolher um outro argumento e vai ficar só nele, só em volta dele, explicando, exemplificando, comprovando. Né? E lá no final, a proposta de intervenção. Então, o parágrafo inteiro é só para mostrar como resolver o problema. No texto dissertativo argumentativo, cada parágrafo tem uma função específica. Beleza? Ok? Bom, logicamente essa ideia precisa ser muito bem desenvolvida, explicada, exemplificada, comprovada. Isso é dissertar, né? A gente trabalha em 30 linhas nesse texto, apenas 2 argumentos, só que eles são muito bem explicados, certo? Beleza. Então, na prática, fica assim, ó. Primeiro parágrafo é a introdução, né? Você vai apresentar o tema, que aí você pode citar um fato histórico, pode falar de um filme, pode citar alguma coisa da literatura para apresentar o tema. A tese, né, que é a necessidade de resolução daquele problema social. A dissertação sempre trabalha com problemas sociais, né, problema que precisa de algum tipo de resolução, certo? E você deve antecipar os argumentos também na introdução, já falar quais são as causas e consequências ali que você vai descrever depois no texto, nos próximos parágrafos, tá bom? Bom, indo adiante, segundo e terceiro parágrafos, e pode ter mais um, às vezes tem gente que faz 3 aí de argumentos, eu não aconselho, tá? Para mim, são 2 argumentos em 2 parágrafos diferentes, ali no segundo e no terceiro, é assim que as redações nota 1000 geralmente são no Enem, tá? Então, segundo e terceiro parágrafos aí com o desenvolvimento, a explicação dos argumentos, né, as suas comprovações. Então, aqueles argumentos que você antecipou lá no comecinho, na introdução, você vai desenvolver cada um deles aí num parágrafo, beleza? Até chegar ao quarto parágrafo, que é a conclusão, que é onde você apresenta as propostas de intervenção social, né, para solucionar ou amenizar esses problemas tratados. Que aí você tem de falar quem pode resolver esse problema, quem vai fazer o que, como e para que finalidade, tá? Você tem de tentar resolver esse problema aí no final.
Digão, sou eu que vou fazer a coisa? Não, você tem de propor quem pode fazer, se é o governo, se é a escola, se é a mídia, se é a sociedade, quem pode agir e como isso deve acontecer. Beleza? Bom, então fica com essa carinha aí, ó. Primeiro parágrafo, introdução, você apresenta o tema, aí você pode escolher uma daquelas formas de apresentar o tema. Fato histórico, fala da cultura, do costume, alusão a filmes, obras literárias, enfim, um jeito criativo de apresentar o tema. Pensador, enfim. Aí você antecipa os argumentos, né? Apresenta assim os dois argumentos que serão comprovados, explicados depois, posteriormente, certo? E aí você apresenta a tese, né? Que é preciso agir, que é imprescindível agir para tentar resolver esse problema social abordado aí, beleza? No segundo parágrafo e no terceiro, aí você vai apresentar os argumentos que já foram antecipados. Só que para você escrever cada um desses parágrafos, cada um desses argumentos, você precisa sempre pensar que o argumento precisa ser completo, tá? E um argumento completo é aquele que tem um tópico frasal, ou seja, você fala, apresenta de fato o argumento. Então, vamos supor que a gente está falando sobre, deixa eu pensar no tema, sobre violência contra animais, por exemplo. Né? Você está falando sobre violência, abandono de animais, vamos supor assim. É esse o tema do texto. Aí você tem de pensar nos argumentos. Né? Então, por que acontece o abandono de animais? Porque as pessoas não têm condições de cuidar e pegam só por impulso animais, por exemplo. Ou porque as pessoas têm uma essência má, uma essência violenta, e elas acabam descontando isso nos bichinhos que não têm culpa, por exemplo. Beleza? Aí você vai desenvolver um desses argumentos. Primeiro, que as pessoas pegam sem saber que é difícil cuidar, né? Pegam por impulso. Aí você vai apresentar o tópico, você vai colocar, olha, nesse contexto, muitas pessoas pegam animais para cuidar, só que elas não sabem o gasto que isso dá, não sabem a dificuldade e acabam abandonando esses animais quando percebem que vão ter que gastar com veterinário, com comida, enfim, com outras coisinhas, certo? Com remédio. Então, você apresentou o tópico frasal, você falou qual é o problema, que é esse abandono aí. Aí agora você vai explicar, você vai detalhar o argumento mostrando como isso ocorre na sociedade. Aí você vai falar, olha, às vezes a pessoa se encanta vendo na TV ou vendo pessoas que têm bichinhos, e aí elas acabam adotando, né? Só que aí quando percebem que esses bichinhos têm vida própria, têm personalidade, eles quebram coisas, eles precisam de atenção, de carinho, de comida, de água, eles precisam passear, eles precisam... Quando eles ficam doentes, remédio é caro, consulta é caro, veterinário é caro, você não pode simplesmente deixar doente, deixar morrer, certo? Quando as pessoas percebem isso, né, elas acabam abandonando, porque não vem uma saída para continuar cuidando do bichinho, certo? Então, você explicou o argumento. Agora, você tem de comprovar, né? Você tem de mostrar por que que isso de fato é um problema? Como é que você comprova que isso é um problema? Né? Você tem de citar algum elemento de fora, né? Algum elemento histórico, algum elemento biológico, algum dado estatístico, algum discurso de autoridade, certo? E aí você tem de citar alguma coisa para comprovar. Digam, como é que a gente comprova isso aí, que as pessoas acabam abandonando? Digam, posso citar o Bauman? Posso falar que as pessoas não estabelecem relações sólidas, e aí quando a relação começa a ficar complicada, as pessoas geralmente tendem a abandonar, porque elas pensam só em si mesmas, não insistem em manter essas relações sólidas. Isso. Pode falar da modernidade líquida, pode citar o Bauman para isso, tá, gente? Olha que legal. O Bauman salva a vida de qualquer jeito, tá? Tem gente que tem preconceito com isso, que fala assim, não vou citar Bauman não, porque Bauman é muito batido. Gente, ele salva a pele. Se chega uma hora que você não tem como argumentar, você não encontra um outro argumento, tipo, que pensador que fala sobre abandono de animais? Então, você não acha, cara. Aí, tipo, vem o Bauman para salvar a tua vida, tá bom? Então, você comprova lá esse argumento. Digam, tem de fazer isso nos dois argumentos? Tópico, explicação e comprovação? Tem, tá? Beleza. E aí chega ao último parágrafo, que é a proposta de intervenção social, que você vai tentar resolver o problema. Essa proposta, galera, ela precisa ser completa. Então, você tem de falar quem deve agir, o que essa pessoa deve fazer. Então, você vai escolher, olha, o governo, ou a escola, ou a mídia, quem vai fazer o quê? Vai fazer uma lei, vai fazer um projeto, vai fazer um evento, vai fazer uma palestra, vai fazer o quê? Certo? Como que isso vai acontecer? Essa implantação vai ser feita de que jeito? Por meio de uma fiscalização, uma conscientização, uma propaganda? Como isso vai ocorrer? E para que, especificamente? Qual parte do problema específico isso vai resolver? Tá bom? Então,
Pelo menos, galera, 2 propostas completas aí para o final do seu texto ficar bem rechonchudo, bem elaborado, tá? A galera tende a deixar o final do texto pequenininho, né? A conclusão ali fraquinha, mas vocês não, né? Vão fazer uma super conclusão lá, colocando 2 propostas bem completas de como resolver esse problema aí. Ok? Beleza. Galera, então vamos ver isso na prática, vamos ver isso num exemplo, né? Num texto mesmo, como é que isso pode aparecer para a gente, beleza? Então, olha lá. Galera, um exemplo nota 1000 aí, ó, do Enem 2015, ok? Começando, então. Falava sobre a violência contra a mulher, tá? O tema desse texto. Então, olha lá, a introdução. Vamos apresentar o tema e antecipar os argumentos, beleza? De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim, né, como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e poucos eficientes por parte do governo. Então, olha lá, nós temos uma introdução aqui que apresenta o tema, já citando o sociólogo Emily Durkheim ali, ele fala então que a teoria dele é que o mundo, né, a sociedade é um corpo, cada parte célula da sociedade é um órgão, e quando um órgão falha, a sociedade toda sofre, certo? Então, se a gente pensar assim, tem uma parcela da sociedade aí que não está funcionando direito, né? Que é essa fragilidade, né, contra a violência contra a mulher. Então, isso aí acaba afetando a sociedade de modo geral. Então, o corpo não está funcionando bem, ok? E aí apresentam-se os argumentos. Quais são os argumentos antecipados aí? Está no final, olha lá. Por que acontece ainda? Por que persiste a violência contra a mulher? Porque tem uma cultura de valorização do sexo masculino, argumento 1, que vai ser desenvolvido no próximo parágrafo. E tem punições lentas e poucos eficientes por conta do governo, que vai ser o terceiro parágrafo. A gente tem de antecipar os 2 argumentos e depois desenvolver isso, certo? Então, vamos lá. Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor de engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração a geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Galera, então aqui você vê como se explica, né, esse argumento da questão da valorização do sexo masculino, faz aqui uma referência histórica ao senhor do engenho, né, o patriarcalismo, cita números ali, ó, de agressão física contra as mulheres, dados estatísticos para comprovar. Então, aqui a gente tem 2 comprovações, a questão histórica e a questão de dados estatísticos, certo? E aí fica bem abordadinho aí o argumento, né? Bem explicado o argumento sobre essa questão sexista, beleza? E aí vem o segundo argumento, que falava sobre a falta de punição do governo, né? Olha lá. Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia no sistema punitivo colaboram com a permanência de inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Galera, aí mais uma vez, né, aparecem dados estatísticos para comprovar. Né? Então, olha, nesse texto já apareceu o Emily Durkheim da sociologia lá no começo, já apareceu o senhor do engenho da história, já apareceram dados estatísticos nos 2 argumentos. Então, você percebe que há aí uma tentativa de comprovar, né, esses argumentos aí, certo? Para deixar bem claro que a pessoa sabe o que tá abordando. E aí chegamos ao final.
que é a proposta de intervenção. Como resolver o problema? A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, né? Aí a gente retoma a tese, né? Pois há uma diminuição nos valores das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Então, você retoma a tese antes de começar a apresentar a proposta, certo? E aí vem a proposta. Para que o Brasil seja mais articulado como um corpo biológico, e aí cita o corpo biológico lá do Emily Durkheim, Emily Durkheim, que foi citado lá no começo, né? Aqui no final aparece de novo, para não ficar solto lá em cima. Cabe ao governo fazer parceria com as ONGs, né, em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias da mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos. Passa a ser a função também das instituições de educação promoverem aulas de sociologia, história e biologia que enfatizem a igualdade de gênero por meio de palestras, materiais históricos e produções culturais com o intuito de amenizar e futuramente acabar com o patriarcalismo. Outras medidas devem ser tomadas, mas, como disse Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. Né? E ainda usa um jeitinho criativo aí de encerrar, falando que mesmo tendo outras necessidades, né, precisa dar o primeiro passo aí. Né? E cita o Oscar Wilde. Então a gente percebe que no texto a pessoa citou 2 pensadores, a pessoa usou 2 vezes dados estatísticos, a pessoa fez uma referência histórica ao Senhor do Engenho. Tudo isso, galera, é conhecimento acumulado, certo? E quando você faz uma dissertação, você despeja, né? Para comprovar os seus argumentos, para tornar a sua redação mais rica em repertório sociocultural, tá? Que é muito importante no texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então, temos um texto muito bonito aí, muito bom, né? Para a gente entender essa estrutura do texto dissertativo. Joia. Bom, galera, chegando à questão da coesão e da coerência, né? Quando a gente tem coesão, quer dizer que a gente liga por meio de palavras as coisas. Então, a gente percebe no texto que a gente leu aí que há uma ligação entre as ideias, né? Ela apresenta a tese, aí ela apresenta um argumento, aí ela faz uma relação com o argumento seguinte, falando assim, além desse segregacionismo, que foi dito no argumento anterior, acontece tal coisa, tem uma relação de coesão ali, né? E aí no final tem o portanto lá para mostrar que é a conclusão. Então, a coesão é como a gente liga os parágrafos por meio das palavras, mecanismos linguísticos mesmo. E isso gera coerência. O que é a coerência? É a relação entre as ideias do texto, a organização das ideias de modo lógico, né, que faça sentido para o leitor. Então, como que a gente garante essa coerência? A gente garante a coerência antecipando os argumentos, retomando os argumentos depois, né, explicando esses argumentos. No final, você coloca propostas de solução que resolvam os argumentos que você apresentou, certo? Não fica nada solto, nada à toa, né? A pessoa citou o Emily Durkheim lá no começo, depois no final fala que para ser organizado, né, como um corpo mesmo, precisa de alguns apoios aí, certo? Então, a coerência é a ligação entre as ideias, do começo ao fim do texto, tá? E aí temos 2 tipos de coerência. Temos a coerência sintática, né, que tem a ver com a ordem lógica entre os períodos. Então, nesse caso, a gente usa as conjunções, as preposições para fazer a ligação lógica, né? A coerência sintática tem muito a ver com a coesão, certo? Então, olha um exemplo aí. Tá bem no meio do slide aqui, ó. O número de acidentes de trânsito causados no Brasil, né? Eu acho que é no Brasil, devido à ingestão exagerada de bebida alcoólica, está aumentando no Brasil. Durante a pandemia, esperava-se uma redução nesse índice, porém, os dados mostram o contrário. Por isso, é essencial que medidas mais severas sejam tomadas para que o problema seja solucionado. Então, o que a gente vê aí? Tem o porém, o por isso e o para quê. O porém é para indicar que acontece o contrário do esperado. Né? Durante a pandemia, esperava-se, né, uma redução, não redação, do índice de acidentes de trânsito causado por bebida alcoólica. Porém, os dados mostram o contrário, está aumentando. E aí chega-se a uma conclusão. Por isso, é essencial que alguma coisa seja feita com alguma finalidade, para que o problema seja solucionado. Então, a gente percebe que essas locuções aí, e essas conjunções, né, porém, oposição, por isso, conclusão, para que finalidade, são utilizadas de modo a fazer ligações lógicas entre as situações, né? Por que é lógico, Digão? Porque se acontece o contrário do esperado, precisa de uma conclusão. E essa conclusão vai chegar a uma finalidade. Então, tem relações lógicas aí de coerência. Beleza? E existe também a coerência argumentativa. Essa aí, galera, tem a ver com a procedência, com a seleção de informações que façam sentido. Porque às vezes vocês pensam nos argumentos que não fazem muito sentido.
eu quero ser criativo demais, digamos. Só que aí vocês pensam num argumento que não tem nada a ver com o tema. Por exemplo, olha esse exemplo aí. O número de acidentes de trânsito causados no Brasil, eu estou com o Brasil na cabeça, não, o Brasil está depois, causados devido à ingestão exagerada de bebida alcoólica está aumentando no Brasil. Isso acontece pois há muita irresponsabilidade por parte dos condutores, além da falta de interesse em educação no país. Opa! Gente, aumentar o número de acidentes de trânsito porque há irresponsabilidade por parte dos condutores, total, certo? Argumento coerente, faz sentido, essa seleção de argumentos faz todo sentido. Agora, para um tema desse aí, você falar que a falta de interesse em educação no país gera esse monte de acidente, aí você está forçando a barra. Ah, digamos, mas se tivesse uma educação melhor, as pessoas não iam beber tanto, sair de casa. Gente, aí você está forçando muito a barra, porque a educação ela envolve um monte de outras coisas antes de chegar num negócio específico desse tipo acidente de trânsito, certo? A relação com a educação não é direta, tá? Então, diga, mas educação para o trânsito, beleza? Aí seria uma outra história, tá? Mas a gente está falando ali de interesse em educação, de modo geral, no país. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que tomar cuidado, né? Porque nesse caso, esse argumento não tem coerência nenhuma, não faz sentido, tá? Tem que selecionar bem aí esses argumentos. Ok? Então, a coerência precisa ser do começo ao fim. Igual o exemplo que a gente leu ali, que os argumentos tinham total interação, né? Um mostrando por que as pessoas enxergam as mulheres diferentes, a questão do machismo, patriarcalismo e tal, e isso faz as pessoas cometerem os crimes, que não são bem observados, não são bem punidos pelo governo. Então, tem uma relação lógica, inclusive, ali entre os argumentos, que se somam e tornam-se fortes, certo? Beleza? O que não acontece aqui, por exemplo, com a questão de responsabilidade e interesse em educação. Ok. Bom, então, quais são tópicos importantes para você fazer, agora para a gente fechar o assunto, tópicos importantes para você utilizar em um texto dissertativo argumentativo? Quando você vai preparar um texto desse, você precisa considerar as seguintes coisas. Então, a escolha dos argumentos. É muito importante pensar em argumentos fortes que você consiga explicar, tá? Não vai tentar colocar um argumento que você não saiba como explicar também, beleza? Dominar as ideias selecionadas, né? Justamente por isso. Porque se você pensa em alguma coisa que você não sabe como explicar, como comprovar, seu argumento fica fraco. Tá? Você tem que saber explicar e comprovar esse argumento. Seleção coesa e coerente na ordem dos argumentos, né? Então, é sempre bom você pensar na ordem para que um argumento se ligue ao outro, para que uma coisa leve à outra, tá? Isso é importante pensar antes de começar a escrever também. O domínio da norma padrão, vocês percebem que o texto é muito bem escrito, gramática, ó, linda e maravilhosa, tá? Vocês sabem que tem uma nota, né, no texto dissertativo argumentativo, tipo, 1/5 da nota é só para questão de língua portuguesa, de gramática. Então, pode se esbaldar de português aí, tá? Galera, uma ligação temporal do início ao fim. Essa ligação temporal, gente, não tem a ver com marca de tempo, não, tá? Tem a ver com você estabelecer uma ordem de argumentos no primeiro parágrafo e aí você desenvolver os argumentos nesta ordem que você estabeleceu. É nesse sentido, tá? Desenvolver primeiro o primeiro que você citou na introdução e, por segundo lugar, o segundo que você citou, antecipou lá na introdução, tá? Galera, é preciso ter objetividade, então você precisa, com clareza, explicar o que acontece, tá? Sem ficar rodeando, sem ficar frufruzando, você precisa ir direto ao assunto e ter muita informação, tá? Preciso ter um posicionamento crítico, então você precisa enxergar aquilo como um problema e, de fato, apresentar por que esse problema acontece, ser crítico mesmo para explicar, ok? Precisa ter relação das ideias do início ao fim, certo? E os parágrafos precisam ser distribuídos corretamente. Então, você precisa colocar lá na introdução o tema e a tese, você precisa antecipar os argumentos, você precisa fazer 2 parágrafos de argumentos, sempre usando um parágrafo para cada um dos argumentos para explicar bem, certo? E você precisa ter uma conclusão e só na conclusão fazer a proposta de intervenção, né? Como resolver o problema. Cada parágrafo no texto dissertativo, como a gente viu, é muito bem específico, assim, para que serve cada um deles, certo? Então, se vocês mantiverem tudo isso que o prof falou em mente aí, vocês conseguem fazer um bom texto dissertativo argumentativo. E aí, galera,
para se preparar para esse tipo de texto, é estudar, né? É estudar história, estudar sociologia, é prestar atenção no que está acontecendo no mundo, nos dados, nos números, nas notícias, certo? Quanto mais você for uma pessoa bem informada, quanto mais conhecimento você tiver, melhor os seus textos vão ficar, tá? Então, mesmo para os mais novinhos aí, que vão começar a fazer agora, que estão começando a fazer texto dissertativo argumentativo agora, é sempre bom você já pensar nisso. Tipo, sempre pesquisa. O prof passa um tema, já pesquisa lá na internet um pensador que fala sobre isso, né? Frase sobre tal coisa. Coloca assim no Google. Você já acha lá pensadores que falam sobre isso. Tenta procurar na história, de onde na história teve alguma coisa parecida com isso. Quando começou esse problema, tenta buscar no seu conhecimento histórico. Sempre muito atento a notícias, política, exemplos sociais, porque sempre o problema são coisas que acontecem no país, tá? Então, sempre muito atento a tudo isso, que vai dar bom, beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, chama o prof, manda um WhatsApp lá. Espero que vocês fiquem bem e tamo junto, beleza? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.